anunciando a presença de Deus. No domingo à tardinha, o plano maior se avizinha. O encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a bandeira fenece, irmãos dos dois lados, no amor emanados, cantando, orando e vibrando, na hora da prece. Acolha o convite conosco, imite os bons sireneus, neste ambiente que a alma arrebata, luzes caindo em cascata, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a luz amiga, venha no ar do seu canto, uma estrofe ao encontro e mais sofre na escola da vida. Acolha o convite conosco e pede os bons sireneus, neste ambiente que a alma arrebata, luzes caindo em cascata, anunciando a presença de Deus, anunciando a presença de Deus. Olá, meus irmãos, boa noite, muito boa noite. Chegamos a mais um domingo, mais uma semana vencida e mais uma hora da prece. É com imenso prazer que os recebo hoje. E como de costume, vamos à nossa prece inicial, né? Peço a quem for possível que feche os olhos, que acalme o coração e que sinta a energia boa desse momento, que possa sentir a espiritualidade amiga se chegando. Nosso divino amado Mestre Jesus, que se faz presente nesse momento, com o coração calmo, sereno. Agora então, vamos agradecer ao nosso divino amado Mestre Jesus pela oportunidade do encontro, por ter nos auxiliado diante de todo o percurso de vida a chegarmos até aqui, a termos acesso às mensagens edificantes que nos serão dadas esta noite. Agradecer por termos vencido mais uma semana e por estarmos aqui, fortes, e mesmo diante de tantas aflições que a vida nos dá, felizes porque sabemos que cada aflição, que cada situação difícil e conflituosa que passamos em nossa vida, ela vem para nos fazer crescer, para nos fazer evoluir. Então agradecemos ao nosso divino amado Mestre Jesus, ao nosso Deus Pai, nosso Espírito Guardião, por todas as oportunidades de evolução que a vida nos dá. E principalmente por todas as oportunidades de auxílio ao próximo, que a cada situação conflituosa que passamos, também estamos de frente do nosso próximo, também estamos ajudando
a outrem. Que sigamos tendo consciência que o irmão que hoje nos machuca também é um irmão doente, que precisa do nosso olhar indulgente e do nosso amor. Somos todos inocentes. Que sigamos com o coração leve e que essa egrégora positiva que estamos aqui tendo nesse momento se chegue a cada um que precisa de auxílio, a cada enfermo do corpo e da alma, e a cada um de nossos irmãos que precisam de ajuda, que possamos ser nós luzes no caminho dos outros. Que assim seja. Então, como de costume, vamos à nossa mensagem, e a mensagem de hoje foi extraída do livro Opinião Espírita, do André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E o nome da mensagem é a mensagem 46 do livro, e o nome dela é Na Trilha da Caridade. E ela diz o seguinte: se já pode sentir a felicidade de auxiliar, imagina-te no lugar de quem pede. Provavelmente, jamais precisaste recorrer à mesa do próximo para alimentar um filho estremecido, e nem saibas quanto dói a inquietação. Nas salas de longa espera, quando se trata de mendigar singelo favor. Quantos nos dirigem o olhar molhado, suplicando socorro, são nossos irmãos. Talvez nunca examinastes os prodígios de resistência dos pequeninos sem prato certo que te abordam na rua, e nunca medistes a solidão dos que atravessam moléstia grave, sem braço amigo que os assista no sofrimento, a se arrastarem nas vias públicas na expectativa de encontrarem alguém que lhes estenda leve apoio contra o assédio da morte. Muitos dizem que há entre eles viciações e mentiras, que nos compete evitar em louvor da justiça, e ninguém pode contrariar a justiça. E ninguém pode contrariar a justiça, chamada a reger a ordem. Será justo, no entanto, verificar até que ponto somos culpados pelo desespero que o fizeram cair em semelhantes desequilíbrios, e até onde somos também passíveis de censura por faltas equivalentes. Deus nos dá para que aprendamos também a distribuir. Assegura a disciplina, mas lembra-te de que o Senhor te agradece a bagatela de bondade que possas entregar em favor dos que sofrem, e a palavra de reconforto que graves no coração torturado que te pede esperança. Trabalha contra o mal. No entanto, recorda que as leis da vida assinalam a alegria da criança desditosa a quem deste um sinal de bondade, e respondem às orações do velhinho que te recolhe os testemunhos de afeto, exclamando: Deus te abençoe. A caridade em cada gesto e em cada frase acende o clarão de uma bênção. Será talvez por isso que a sabedoria ergueu o cérebro acima do tronco, para almenara de luz, como a dizer-nos que ninguém deve agir sem pensar. Mas, entre a cabeça que reflete e as mãos que auxiliam, situou o coração, por fiel sublime. Então, meus irmãos, diante da mensagem lida, cabe-nos buscar o exemplo de nosso mestre, de nosso irmão mais velho, né? E lembrarmos que em todo o percurso de vida de Jesus,
os maiores exemplos que ele nos deixou foi de caridade e de amor, né? Uma das frases que regem a nossa doutrina diz que fora da caridade não há salvação. E nós podemos facilmente substituir o nome caridade por amor. Fora do amor não há salvação. Jesus, em um dos mandamentos, né, está escrito: amarás ao próximo como a ti mesmo. E esse amor é um amor ampliado, é um amor incondicional, um amor ágape. Que saibamos amar e cuidar de nossos irmãos, como fazemos com nós, né? Fato é que, ao escolhermos seguir o caminho do Cristo, ele não diz que não teremos um fardo, que não teremos uma cruz para carregar. Mas ele diz que essa cruz será leve, né? Que nós vamos conseguir. Evidentemente que existirão as provações, os testes, e nós teremos que travar grandes batalhas em nosso percurso. Mas os consolos do Evangelho ultrapassam em muito o peso de nosso jugo, o peso de nossa cruz. Então que saibamos amar e que saibamos ser luz na vida de nossos irmãos. Mais importante do que brilhar é iluminar o caminho. Que assim seja, meus irmãos. Boa noite. Fiquem bem.
Boa noite, amigas e amigos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa hora da prece. Ao estudo do Evangelho, nós estamos iniciando o capítulo 6, o Cristo Consolador. Hoje vamos estudar os itens 1 e 2, o jugo leve. Vamos à leitura do Evangelho e posterior comentários. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Item 1, o jugo leve. Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. No item 2, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Nesse Evangelho, o Cristo chama para si todos aqueles que estão aflitos e sobrecarregados. O povo judeu, nessa época, vivia há mais de 60 anos sob o jugo romano. Depois de terem experimentado um período de mais de 130 anos de sua independência, com a dinastia dos Asmoneus, após a revolta dos Macabeus, eles se viam agora sob a influência política e militar dos romanos e sob pesada cobrança de tributos, assim como por o Sinédrio, deviam-lhe as suas melhores partes em produções agrícolas e do cultivo de animais. Era para esse povo, que se sentia oprimido e aflito na iminência de uma revolução que pudesse trazer muitas dores e sofrimentos, sob o peso que já sentiam do pagamento de tributos e sob a pesada imposição de regras políticas e religiosas do seu tempo, que o Cristo convocava-os a seguir o seu jugo. Essa palavra jugo, segundo o Dicionário Internacional de Teologia, IOL, vem da palavra alau, que significa humilhar. O jugo era uma peça de madeira em qual as cabeças das reses ou dos bois eram colocadas e obrigados dessa forma a serem conduzidos com a mão firme ou a mão um pouco mais branda daquele homem que os conduzia para o serviço de tração do arado ou da carroça. Na colocação do sentido em que era dado no tempo de Jesus, esse jugo, essa opressão, essa escravidão se relacionava tanto ao período deles do Egito, quanto após a independência que experimentaram na dinastia dos Asmoneus, depois da revolta dos Macabeus, com o jugo romano e também com a opressão que vinha dos reis como Herodes ou Antipas. O mestre se referia a uma passagem que vem de Jeremias, no capítulo 2, em que fala que o jugo, o controle de Deus, é um controle leve, é um controle benevolente. E em Isaías, no capítulo 9, nós vamos encontrar a previsão de que o Messias retiraria o jugo pesado sobre a cabeça deles. São exatamente sobre esses dois aspectos que o mestre os convoca, porque eram conhecidos deles essas duas predições. O controle de Deus
um controle suave e brando, e que o Messias que haveria de vir, que estava ali representado já na sua forma plena pelo próprio Cristo, seria aquele que tiraria deles o peso desse jugo. Mas que jugo e que peso é esse que o Mestre os convoca a assumir como ele assumia diante do Pai? No trecho do Evangelho, nós vemos a explicação no item 2, que todo aquele que tem fé no futuro e a confiança na justiça de Deus não padece as dores da mesma intensidade que aquele que não as tem. Vamos imaginar da mesma forma que esses dois elementos, a fé no futuro e a justiça em Deus, são como essas duas reses que são colocadas sob o mesmo jugo, ao controle da divindade. Assim como na referência ilustrativa dos animais, que você precisa ter os dois animais com a mesma força, com o mesmo porte, com a mesma energia, para que a condução do arado, da carroça, da tração, seja de forma mais equilibrada, é preciso ter o equilíbrio desses dois parâmetros. É preciso tanto a fé no futuro quanto a confiança na justiça de Deus. É preciso compreender que o que o Deus, assim como o Mestre nos ensinou e o Espiritismo vem reafirmar, é um Deus bom, justo, onipresente, onisciente e onipotente. Essa fé no futuro, que o Mestre demonstrou com a sua própria vida, no processo em que, depois da morte no Calvário, ele retorna e mostra para eles que a morte não existe, e sim o Espírito que é imortal, fez com que todos os que aderiram à sua doutrina tivessem ao seu tempo plena confiança diante de todas as adversidades que eles haveriam ainda de enfrentar. Os primeiros cristãos, certos de que a morte não seria o fim, mas haveria um futuro na vida espiritual para todo aquele que seguisse o jugo do Cristo, que seguisse o seu controle suave e benevolente, assim como Jeremias se refere ao controle de Deus, esses teriam uma vida de felicidade plena, mesmo que opressos diante da perseguição a que os cristãos foram submetidos no primeiro tempo e também na sua condição de judeus, muito posteriormente, quando eles tiveram que viver uma segunda diáspora, com exílio após a derrota em Massada, que faria com que eles ficassem ausentes de suas terras pelos próximos séculos. Da mesma forma, o Evangelho nos traz que, assim como a fé no futuro e a confiança em Deus, a lei que o Cristo nos ensinou nos impõe apenas duas condições: amar a Deus e ao próximo. Nisso implica o amor e a caridade. Da mesma forma, para se ter uma condução plena e harmônica no caminhar, é preciso que as duas forças estejam plenamente equilibradas. Naturalmente, todos nós, vivendo o processo de evolução, vamos ter algum desequilíbrio na compensação dessas forças. Podemos encontrar pessoas que são caridosas, mas não acreditam em Deus. No entanto, exercem o amor ao próximo. E amar ao próximo de forma plena e caridosa é amar a Deus, mesmo que não o conheça ou não acredite em sua existência. Assim, com a lição desse Evangelho, que possamos conduzir a nossa vida seguindo os parâmetros que o Mestre nos ensinou. Vivemos tempos de opressão, tempos difíceis de ordem financeira, sanitária, muitas vezes até de ordem moral. No entanto, se nós soubermos utilizar esse ensinamento do amor a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, poderemos usufruir de uma relativa felicidade, porque haverão ainda dores, decepções, injustiças e toda ordem de dissabores inerentes à nossa própria condição humana e nesses tempos de revolução da vida humana sobre o planeta Terra. No entanto, na observância da doutrina do Cristo, apesar de todas as dificuldades, de todas as adversidades, de todos os espinhos e as pedras no caminho, ainda assim, tendo a fé no futuro, a confiança em Deus,
amando ao próximo como a si mesmo e trazendo para si a sua condução benevolente, teremos a certeza que o próprio Mestre aliviará o peso do jugo que passamos hoje por um jugo mais suave, por uma condução mais suave. E as dores e o peso da existência física será abrandada, será amenizada com a presença e as bênçãos do nosso querido Mestre Jesus. Que a sua paz, que o seu carinho, que o seu amor, que o seu ensinamento estejam presentes em nossas vidas e que essa simples lição do Evangelho seja um grande ensinamento para que possamos pôr em prática no nosso dia a dia, aplicando-o da forma mais extensa e mais profunda em todas as nossas atitudes perante Deus, perante o próximo e perante nós mesmos. Muito obrigado pela atenção de hoje. Boa noite. Espaço infinito, Criador dos mundos, e desse meu coração, ser bendito por tanto amar e o que nada sai nada havia ali além de mim. E meu coração ferido se esquecia sempre de ti, ó Pai, que as minhas mãos, que até ontem eram sem ocupação, hoje sejam tuas para socorrer, amar com gestos de carinho teu nome levar. E meus olhos que antes só as trevas viam possam trabalhar por ti, meu Pai Criador. Se preciso for partir ou ficar, ser teu servo, cheio de amor, e eu que amava sair nada havia ali além de mim. Veja só que lindo, sinto que Jesus está comigo aqui. Ó Pai, que as minhas mãos, que até ontem eram sem ocupação, hoje sejam tuas para socorrer, amar com gestos de carinho teu nome levar. E meus olhos que antes só as trevas viam possam trabalhar por ti, meu Pai Criador. Se preciso for partir ou ficar, ser teu servo, cheio de amor, e eu que amava sair nada havia ali além de mim. Veja só que lindo, sinto que Jesus está comigo aqui. Laia, laia, la, laia. Boa noite, meus irmãozinhos.
Dando continuidade à hora da prece de hoje, a leitura do Livro dos Espíritos. Já vamos entrando no livro 2, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. E o primeiro capítulo é sobre os espíritos. Hoje, mais precisamente, sobre a escala espírita. Na escala espírita, a pergunta 100 não seria bem uma pergunta, seriam considerações, observações preliminares de Allan Kardec sobre essa escala espírita. E disserta ele sobre o assunto. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão de despojar-se. Essa classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau ou de outro, a transição é insensível, e nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considera a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada altera as bases da ciência. Assim, é natural que, adquiridos sobre este ponto, haja os espíritos divergido quanto ao número de categorias, sem que isso tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente. Se refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, o sistema. Façamos ainda uma consideração que não se deve jamais perder de vista a que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, da mesma maneira que nunca serão demais as cautelas que se tome contra as tendências de crer que, por serem espíritos, todos devem saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como nesse mundo, no nosso mundo, os ignorantes, os inaptos a aprender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebe ou compreende uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhe são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, como sucede entre nós, um homem rude com relação aos civilizados, os mais civilizados. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conformemente aos pontos de vista que se achem, sobretudo se se tratar de uma divisão, que nenhum cunho absolutamente aparente. Linneu, Jussier, Tournefort tiveram cada um o seu método, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. É que nenhum deles inventou as plantas, nem seus caracteres. Apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também nós procedemos. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos-los pelas suas palavras e atos, depois os classificamos pelas semelhanças.
baseando-nos em dados que os próprios nos forneceram. Os espíritos, em geral, admitem três categorias principais, ou três grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos inferiores, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. E a primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, o que já atingiram um grau supremo de perfeição. Esta divisão nos pareceu perfeitamente racional, com os caracteres bem positivados. Só nos resta pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Essas subdivisões, os nossos irmãos nas próximas horas da prece estarão revelando para vocês. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade que possam entrar em relação conosco e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ela pode explicar as anomalias e as comunicações apresentam, esclarecendo acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual ao progresso deles e muitas vezes mais acentuado num sentido do que no outro. Pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, e o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. Dessa observação, Kardec tomou a precaução de saber que nem todas as informações dadas pelos irmãozinhos do plano espiritual, ela estaria adequada com a realidade. Porque se os espíritos nada mais são, pelo menos a grande maioria deles, de irmãozinhos que estiveram encarnados aqui na Terra, levam consigo para o outro lado os conhecimentos que obtiveram, a sua moralidade que conseguiram aqui na Terra. Não seria diferente. Então isso fez com que ele se precavesse muito com as informações que recebia. Se o cunho científico delas estaria realmente enquadrada na realidade, seriam informações realmente relevantes, ou se moralmente aquele espírito teria capacidade de dar certas informações ou certos conselhos a nós aqui no momento encarnados. Isso lhe protegeu bastante. Então é por isso que o codificador, a exemplo de nós aqui na Terra, ele adverte que os irmãozinhos no plano espiritual, eles estão limitados ao conhecimento que adquiriram, à moralidade em que conseguiram chegar, assim como nós aqui na Terra. Não podemos esperar um ato de moral elevada de quem tem muito ainda a ensaiar a sua parte moral. Muito menos uma informação de cunho relevante de quem não tem conhecimento a uma determinada área científica ou a um determinado conhecimento que ainda não possa ter sido adquirido. Esse tipo de precaução Kardec sempre tomou. Aí que está, minha gente, essa pseudo classificação que ele faz, para que em cima dela tenhamos os cuidados necessários para que não sejamos influenciados por informações imprecisas ou indevidas. Bem, meus irmãozinhos, para encerrarmos a nossa hora da prece de hoje, a prece final, elevando nosso pensamento ao Pai Maior e pedindo para que, na fé que tenhamos no nosso futuro, na bondade do Ser Supremo, no nosso Pai Eterno, que tudo criou e tudo nos concedeu, a paz de Jesus esteja sempre conosco, que nós trilhemos sempre pelo caminho do bem e do amor, que nos despojemos do orgulho, despojemos da vaidade,
despojemos das armas, despojemos da violência e que possamos ser o caminho para que o amor e a fraternidade estejam sempre presentes. Nesses momentos difíceis em que tivemos que nos recolher, tivemos que nos privar da presença de familiares, da presença dos amigos, que sirva para que saiamos mais fortalecidos e tendo a certeza que só a união, só o amor, só a compaixão, só a caridade, só o envolvimento de todos para que tenhamos uma sociedade mais justa pode ser o caminho que nos eleve a nosso Pai Maior. Assim seja. Boa noite, meus irmãozinhos. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Sejam todos bem-vindos. Nesse momento agora vamos nos preparar para o nosso passe. Que possamos elevar os nossos pensamentos, os nossos corações ao Divino Mestre Jesus. Possamos rogar a Ele todo o amparo, toda a acolhida. Que o Divino Mestre Jesus permita esses espíritos consoladores derramar sobre cada um de vós as energias balsâmicas, refazedoras, acolhedoras. Que neste momento cada centro de força possa receber essas energias da qual os órgãos ao qual estão ligados possam ser beneficiados e que todo o corpo espiritual receba essas energias balsâmicas, refazedoras, acolhedoras. Que essas energias, agora recebidas, possam ser distribuídas a todos aqueles que cruzaram os nossos caminhos, aqueles que convivem conosco, aos médicos que estão dedicados a cuidar daqueles que se encontram enfermos, que todos os nossos irmãos que se encontram nos hospitais possam receber essas energias de amor. Que o Divino Mestre Jesus acolha todos que se encontrarem necessitados. Gratos somos, Senhor, por todo este amparo, por toda esta acolhida. Que Tu possas, Senhor, estar conosco, hoje e por todo o sempre, que assim seja. Liberdade consegui, as estrelas
fazer e é sentir, eu amar e é servir, como um pássaro cantar, sem ter medo de sorrir, como um pássaro voar, sem ter medo de cair. Cada passo do mundo me faz ver, cada queda na vida me faz crescer. uma folha verde solta no ar, cada vento forte me fará levantar e lembrar. No infinito segundo em de amor, Tão enorme que pequeno é a luz. se as areias do tempo demoram a passar, o relógio do amor não pode parar.